segue os passos de Davi. Sempre que alguém ia mal, a Bíblia diz para a gente que seguia os passos de Jeroboão. Sempre que alguém ia bem, a Bíblia diz para a gente que a referência que esse rei tem é alguém que reina com justiça. E a Bíblia vai nos dizer que Josafá segue os passos de Davi. À medida que ele reina, ele é alguém que prioriza a lei. Ele é alguém que prioriza a Bíblia. O que você precisa entender é que Josafá é alguém temente ao Senhor. Isso aqui é um princípio básico, gente. Todo rei e todo reinado que priorizava a Bíblia tinha uma grande estrutura, tinha um grande projeto e prosperava. E Josafá é alguém que prioriza a lei à medida que ele proclame que os sacerdotes vão pela cidade, pregando a lei, ensinando a justiça de Deus. À medida que o reinado de Josafá vai prosperar, gente, Josafá ganha nome, Josafá ganha fama. Os povos vizinhos, à medida que Josafá cresce, vão trazer tributos a ele. Josafá está ganhando destaque, tem um grande exército. O texto vai dizer para a gente que Josafá é filho de Asa. Quem é Asa, Marcos? Asa também é alguém que percorre os caminhos do Senhor. Só que há um problema na vida de Asa, do reinado de Asa. Asa é alguém que tem e conhece o Senhor, mas na hora que o pau quebra, por assim dizer, Asa é alguém que prefere optar por estratégias terrenas. Asa é alguém que prefere optar pela força do seu próprio braço. À medida que existiam alguns territórios que estavam em disputa entre Judá e Israel, quando Asa vai tentar pegar esses territórios, ele recorre ao rei da Síria. À medida que ele recorre ao rei da Síria, Deus vai levantar um profeta, e a profecia que Deus vai colocar na boca desse profeta é: por causa disso, por ter confiado em forças terrenas, por ter confiado na força do seu próprio braço, em estratégias terrenas, em armas terrenas, você vai perecer. Pouco tempo se passa, e esse mesmo rei chamado Asa vai cair no leito, e mais uma vez, mesmo tendo conhecimento de Deus, ele, ao invés de recorrer ao Senhor, recorre a médicos, e por isso morre. Então você percebe que o problema aqui é alguém que conhece de Deus, é alguém que sabe quem ele é. E se eu pudesse trazer para esse culto aqui, alguém que sabe os louvores, sabe os hinos da harpa, sabe alguns versículos de cor, mas na hora do vamos ver, Deus aparece como uma segunda opção. Você precisa entender que todo o contexto bíblico mostra para a gente um Deus que precisa ser prioridade. Aleluia! Então, quando Josafá vem reinar, ele automaticamente quebra ciclos. Porque, Marcos, ele não vai pelos mesmos caminhos que seu pai. O único problema que Josafá vai ter em seu reinado é o problema das alianças. Josafá certa vez vai se aliançar com Acabe, vai ser genro de Acabe, à medida que Deus vai repreender Josafá. O texto vai dizer para a gente, dentro desse contexto que eu li, que uma guerra vai se apresentar a Josafá. Quando essa guerra se apresenta a Josafá, o mensageiro chega dizendo: Josafá, nós vamos entrar em guerra. Josafá, nós vamos lutar. Primeira coisa que acontece aqui dentro desse texto é que Josafá vai ser pego desapercebido. Porque a guerra, ela é assim, a guerra ela não avisa. A guerra ela simplesmente bate na porta e chega. Primeira coisa que a gente aprende é que não é simplesmente uma guerra. São 3 guerras. 3 exércitos inimigos que se juntam para pelejar contra Josafá. Eu posso ver aqui automaticamente Josafá dentro do seu cenário de guerra,
seu general aparece para ele e diz: como é que a gente vai lidar com essas guerras? Porque parece que a crise bateu na porta. Parece que a porta fechou. Eu sei, Josafá, que tu não estava preparado, mas a crise está batendo na porta. Como é que a gente vai lidar? Eu estou aqui com algumas estratégias. Talvez a gente pode cercar o exército que está vindo. Talvez a gente pode armar uma emboscada. Não sei se a gente pode recorrer às nossas alianças, mas acabe quem você poderia contar já morreu. A gente não tem para onde ir. As nossas únicas estratégias são essas. Parece que eu vejo o general apresentando um livro de estratégias para Josafá. E eu gosto porque Josafá vai olhar, conjecturando aqui, esse livro de estratégias. E quando Josafá olha para esses livros de estratégias, Josafá tem uma estratégia diferente. Que estratégia é essa, Marcos? Eu não posso percorrer os mesmos caminhos que meu pai. Eu preciso quebrar ciclos. E você percebe que Josafá vai quebrar ciclos através de atitudes. Você percebe que Josafá vai quebrar ciclos através de decisões. Josafá está dizendo: eu não posso pegar as mesmas ações que meu pai pegou. Eu preciso quebrar os ciclos. Eu preciso recorrer a uma outra estratégia. O general olha para ele e diz: que estratégia você vai pegar? Porque eu estou vendo aqui, são 3 exércitos. A crise está aí e você não tem para onde ir. Você não tem amigo, você não tem aonde recorrer. A depressão chegou, Josafá. O que você vai fazer? Você vai procurar um psicólogo? A guerra chegou, Josafá. O que você vai fazer? Você vai correr para onde? Josafá olha para o general e diz: fecha esse livro de estratégia. Hoje a gente não usa as forças naturais. E eu sei que na Bíblia, preste atenção, Deus vai usar instrumentos terrenos. Deus é Deus de caminhos. Tem horas que Deus vai levantar uma porta, tem horas que Deus vai levantar um amigo, mas tem momentos. E esse é o segredo da igreja. Porque, Marcos, uma igreja que vive para Ele não acredita simplesmente no natural, mas uma igreja que vive para Ele acredita no sobrenatural. O que Josafá está dizendo é: eu sei que eu posso ter estratégias, mas hoje não. A nossa estratégia é fechar o livro das estratégias e correr para um lugar, correr para um ambiente. E eu gosto porque Josafá é alguém que conhece da lei, gente. E certa vez Josafá, lendo o livro da lei, ele vai abrir em 2 Crônicas capítulo 6. Salomão está inaugurando o templo, e quando Salomão está inaugurando o templo, ele faz uma oração. Que oração é essa, Marcos? Senhor, nós estamos inaugurando esse templo. Pai, o Senhor é o Deus que conhece teu povo e sabe que teu povo erra, que teu povo falha. Quando teu povo errar e eles correrem para esse templo, Senhor, ouve a oração dos teus filhos. Pai, quando o exército inimigo se levantar contra o teu povo, Senhor, e eles correrem para esse ambiente profético, e eles correrem para esse ambiente espiritual, Pai, ouve a oração dos teus filhos. Senhor, quando os céus fecharem por causa das atitudes de Israel, Senhor, quando eles correrem para esse ambiente de coração quebrantado, ouve a oração dos teus filhos. Salomão acaba a oração, e quando Salomão acaba a oração, ele sacrifica. Lá vem o Senhor aparecendo para Salomão e dizendo: Salomão, Salomão, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou me levantar do meu trono. E não existe eclipse, não existe erro que eu não posso apagar. Salomão, eu sou Deus que pelejo as guerras de Israel.
gente não afia a espada. Hoje a gente não prepara o escudo. Hoje a gente guarda a armadura. Porque eu sei que a gente pode usar a estratégia terrena. Mas hoje a gente não usa a estratégia terrena. Hoje a gente vai usar as estratégias espirituais. Eu prefiro que você levante as mãos, porque Paulo vem trazendo para quem uma estratégia tem se apega. Que estratégia é essa? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir raciocínios faliciosos. Eu tenho uma palavra profética para que alguém que poderia recorrer a qualquer outro lugar, mas veio para o ato do Senhor, porque entendeu que hoje a gente não luta com estratégias terrenas. Hoje a gente acessa o sobrenatural de Deus. O que o texto vai dizer para a gente? Primeiro, Josafá está quebrando ciclos. Ele está dizendo assim: eu estou carregado de medo, mas eu vou correr para um ambiente do extraordinário. Aleluia! Eu estou cercado, mas eu vou correr para o ambiente do sobrenatural. Ele olha para Israel, e quando ele olha para Israel, ele faz uma oração contrita diante do Senhor. Deus, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós viemos a esse ambiente espiritual porque nós acreditamos no sobrenatural. No mesmo momento que ele termina a oração, Deus vai tomar um dos filhos de Asaf. E quando Deus toma um dos filhos de Asaf, Deus coloca uma profecia na sua boca. E que profecia é essa? Deus toma a boca dele, e num silêncio diante daquele ambiente, Josafá, os filhos de Asaf, vai olhar para o povo e vai dizer: parai, ficai de pé e vede o livramento do Senhor, porque nessa peleja vocês não terão que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor, porque nessa peleja, dentro desse ringue, imagine comigo um ringue, 3 lutadores contra um. De repente o Senhor aparece dentro do ambiente para dizer: nessa luta, quem luta não é você. Você vai ficar sentado, e dentro desse ringue, quem vai entrar para pelejar no meio das tuas causas, das tuas guerras, das tuas crises. Eu não sei quem crê comigo nesse ambiente profético, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos acessando o ambiente sobrenatural. Eu vim pregar para alguém aqui: parai e vede o livramento do Senhor. Você poderia confiar na terra, mas confiou no ambiente sobrenatural. Então se prepara para ver o livramento, porque hoje Deus desce para dizer: não é a força do teu braço. Se prepara, porque eu estou descendo na terra para abrir um caminho. Uma extra glória. Levante as mãos. Não levante as mãos. Enquanto Josafá está dentro do ambiente profético, Deus entrega uma estratégia para ele. Que estratégia é essa, Marcos? Se preparem. Por quê? Hoje os levitas vão ficar de frente da guerra. Não tem espada? Não. Não vai ter escudo? Não. O que a gente vai fazer? Hoje vocês vão cantar. Deus, aleluia. Alguém está olhando para ele e está dizendo: que é isso? Parece que eu vejo Josafá com um texto na sua boca.
Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Eu vou dizer para alguém aqui que a gente não para, porque enquanto Deus coloca uma direção na nossa boca, a gente pode ser ferido, a gente pode ser cercado, a gente pode ser angustiado, mas enquanto estiver uma adoração nos nossos lábios, ei meu querido, a gente não para. A estratégia de Deus hoje é coloca a adoração na frente e marcha. Glória! Aleluia! Quem vai ser os levitas? Os filhos de Corá, os filhos de Asaf. É eles que vão cantar. Parece que é organizado um ministério de louvor na frente da guerra. E quando eles marcham, Josafá olha para eles e diz: cantem. Está cercado, canta. Está ferido, canta. Qual é o segredo? Celebra no meio da guerra. Coloca para fora no meio da guerra. Celebra no meio da guerra. Está machucando? Celebra. Eu sei que você não está vendo saída, mas celebra. Eu sei que você está sendo ferido, mas celebra. Coloca essa adoração para fora. Celebra, meu filho. Você veio aqui nessa noite, talvez você está cercado, e Deus está dizendo: celebra Israel. E veja o livramento enquanto vocês adoram. Enquanto vocês celebram, veja o livramento. Enquanto vocês adoram, veja o livramento do Senhor. Celebra Israel. Canta Israel. Esse é o segredo da igreja. É que a igreja não anda no natural. A igreja anda no sobrenatural, gente. A gente entra aqui ferido, mas enquanto a gente canta ferido, os mistérios de Deus enquanto a gente celebra os mistérios de Deus. Aleluia! Canta Israel! Aí eles olham. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E há poder na múria, na Lucia, na Tia, para chegar. Jesus.
guerras. Sempre Israel